Onde é que tu nasceu, Jamal? Nasci em Rosário do Sul. Rosário do Sul? Rosário do Sul, cidade natal, Praia das Areias Brancas. Nunca tive lá, é bonito? É uma cidade pacata, querida. Ainda vou lá, tenho grandes amigos da infância lá. E uma ou duas vezes por ano eu volto lá para comer um churrasco lá na, Que legal. na churrascaria. Os amigos de infância. Lá na alto, lá. Amigos de infância. Estão lá. Estão lá. Como é que foi a tua infância, Jamal? Lá em Rosário do Sul? Cara, como todo filho de árabe, ela é bastante regrada, né? Teve duas versões, lá do Tranquilidade, porque naquela época era uma época bacana, simples, sem perigos. Sai, volta a hora que quer, passeia, joga bola. Era uma época de muita liberdade. E em Rosário, uma cidade pequenininha, então eu passava minhas férias em Santa Maria e voltava, né? Meu pai reservado, minha mãe reservada naquela época, então raramente nós íamos para as praias, viajávamos muito. A não ser o Oriente, né? Que era onde o destino do meu pai, que ele mais gostava, era visitar, obviamente, a terra onde havia nascido, né? Então, as viagens geralmente eram para lá. Tu é filho único, Jamal? O único homem da família. É? Tem quantas meninas? São três. São Duas três. gêmeas que nasceram, são jordanianas, nasceram na Jordânia. Massa. E a minha irmã mais velha, Jamile, que nasceu comigo em Rosário do Sul. Rosário. E até quando tu ficou em Rosário? Como é que foi a tua infância? Teus estudos lá, foi tudo numa boa? Foi uma parte confusa da nossa vida, da família, né? Foi uma parte confusa, né? Teve uma certa época assim, eu vivi bem tranquilamente em Rosário, no Brasil, até os 14 anos. Até os 14. Até os 14. Aí, aos 14 anos, o pai, naquela época, pais faziam as malas, né? E diziam, vamos embora. Aí ele decidiu voltar para a terra dele, né? Ou seja, que seria a nossa. Então, e fez as malas e... Quando tu diz a terra dele, a qual terra tu te referes? Ah, o Oriente, né? Claro, o pai é palestino, mas aqueles conflitos lá entre Palestina ocupada, não tínhamos como viver lá com tranquilidade. Aí a gente acabamos indo para Jordânia, o primeiro país, Jordânia, onde estavam os parentes lá, os parentes árabes morando lá, primos, tios, tias, né? Esses teus parentes, eles eram palestinos também ou eles eram... Todos são. Todos são. A Jordânia em si, eu não sei te dizer a percentagem, mas uma grande parte foi a expulsão, né? Porque meu pai não foi embora, né? Ele foi expulso, né, da terra dele. Pois é, eu queria que tu contasse isso pra nós, que tu já me contou isso, eu já conheço a história, mas eu queria que tu contasse, porque é uma coisa assim que tem que estar aqui no Brasil, não imagina que isso aconteça, entendeu? Pelo menos nessa atual... momento da vida, que não tem guerra, não tem nada, né, cara? Mas tu me contou a história que teu pai precisou fugir, não sabia nem para onde estava indo direito. Olha, eu ouvi isso dele, né? Quer dizer, aconteceu com ele, claro. Por volta de 1947, 48, ele saiu em 48 de lá. Quando doaram a terra dele, doaram a Palestina, deram, né? A ONU doou, né? Para um outro país. E essa doação fez com que eles tivessem que ser mandado embora, quer dizer, eles não tinham escolha, né? Naquela época, perdiam a terra, perdiam tudo. Eles atiravam em todo mundo. Naquela época não existia internet, né? Para tu, digamos assim, Divulgar. contar para o mundo, divulgar para o mundo o que está acontecendo. Hoje tem aqueles sírios que foram expulsos, que apareciam eles caminhando e a Europa colocando telas dos dois lados e muros. Naquela época, eles começaram a matar quem estivesse na frente lá, né? Para tomar as terras dos palestinos, sob digamos assim, comando americano e ONU, eles determinavam o presente para quem dá e davam. Economicamente, por dívida disso, daquilo. Fato é que ele saiu sem rumo, como milhares de outros árabes, que vocês chamam de turcos aqui no Brasil. Alguns chamam. Equivocadamente a gente Aí meu pai saiu sem rumo, como tantos outros. Saiu fugindo. Tinha. E foi em rumo onde todo mundo ia, eles foram juntos. Ele me conta que ele passava noites caminhando, dias caminhando, até chegar num porto com todo mundo, entraram num navio que não sabiam nem para onde ia. Uns foram para uns países e meu pai acabou vindo para o Brasil sem saber que estava vindo. Ele não sabia que estava vindo para cá. Não sabia falar português, não sabia nada. Ele me conta assim que num navio, que quando um conhecido, nem digo parente, conhecido, se achava outro conhecido, se abraçavam e choravam juntos com a roupa do corpo que estavam. Tanto é que a família do meu pai foi para outro rumo, né? Foi para outros países árabes. E meu pai acabou vindo para o Brasil. Pois é, por isso que eu estou te perguntando, porque tem uma parte que foi para a Jordânia, então, ou foi para outro lugar e acabou na Jordânia? Não, foram para outros países do mundo. Quer dizer, para onde tu podia ir, tu ia. Onde dava, era salvar a sua vida, né? Sim. No caminho ficou meu avô, minha avó, outros morreram, foram assassinados. Eles tentaram vir também? Todo mundo tinha que sair da casa, porque estavam bombardeando, né, naquela época. Jamal, tu desculpa a minha ignorância aqui, eu sou curioso sobre história, geopolítica, tudo isso, e geografia também.
Isso nós estamos falando pós-Segunda Guerra Mundial. É isso. Com o surgimento da ONU. Exato. E aí depois, quando tu diz Palestina, tu pode me dizer mais ou menos onde era localizado esse território? Palestina faz fronteira com a Jordânia. Tá. Ela foi trocada de nome para Israel. Foi doada para esse povo que havia sofrido tanto na Segunda Guerra Mundial lá com os nazistas e tal. E eles resolveram doar essa terra. Podia ser qualquer outro país, mas doaram a Palestina. Por que a Palestina? Deliberadamente? Não, eu acho que questões... Pelo que eu imagino hoje, pelas leituras, é questão econômica, né? Porque a União Soviética, naquela época, tinha nome de União Soviética, eles é que vendiam armamento, protegiam alguns países árabes, tinham muito com petróleo. E Estados Unidos, né? Que era eminentemente, naquela época, estava se tornando poderoso, né? Porque, afinal de contas, só sofreu um ataque em Pearl Harbor. Nada mais, outros países da Europa estavam detonados. Então ele vendeu todo o serviço que tinha. Para o mundo todo. Para o mundo todo, ficou bilionário naquela época. E ele aqui determinou, né? Na verdade, a Inglaterra é que dominava a Palestina. Coitada da Palestina, nunca foi Palestina sozinha. Sempre alguém dominava, né? Sempre tinha alguém ali sob domínio, né? Então, eles estavam sob domínio inglês. E os ingleses abriram mão da Palestina. Nós estamos falando dos mesmos traços geográficos aqui do que compõe Israel hoje ou era um pouco diferente? Era um pouco Israel maior? Não existia, né? Israel era um mas literalmente era o mesmo desenho? Mesmo desenho. Era o mesmo desenho e ficou para Israel simplesmente tirar o povo palestino. Exato. Ou seja, os teimosos ficaram, são os que sofrem até hoje, né? Sofrem embargo, são muros cercados lá de 7, 8, 10 metros. É só botar na internet que tu vê a altura dos muros. E tem um portão lá que só entra o que eles querem que entre, né? Quando não querem que entre para castigar, não entra. Que doideira, né? Uma realidade completamente diferente da que a gente está acostumado. Pessoas assim, cara, isso aí sim. Eu não tive, quer dizer, eu tive até, vamos dizer assim, sorte, para não dizer tristemente isso, do meu pai ter vindo para o Brasil, eu nascido aqui, né? Eu ter nascido aqui, né? Porque quando eu fui para o Oriente, por exemplo, eu só ouvia, meu pai morreu entristecido por nunca poder ter tido a permissão de voltar lá para visitar, né? Não Entende? pôde de voltar. 48 para cá, eles não deixaram voltar, porque os caras teriam, acho eu, muito ódio pelos ocupantes, né? E poderiam fazer... Né? O que vocês chamam de terrorismo lá é a proteção da terra deles. Os caras estavam lá, nasceram lá, né? Então, não existe terrorismo contra alguém que invadiu a tua terra e tu age contra eles. Mas esse é o meu ponto de vista, como de todos os árabes, né?